Bom, essa imagem aí, ela é relacionada a um fenômeno que eu pesquisei. Isso aconteceu em Belém, numa parte afastada do centro de Belém, no bairro Tenoné, e a história do lobisomem do Tenoné, que muita gente pergunta até hoje o que foi aquilo, né? O lobisomem do Tenoné foi um fenômeno que aconteceu em 2023 e que apavorou, literalmente apavorou vários moradores, principalmente de duas ruas lá do conjunto, que era a rua Três Marias e a Laranjeiras. O que acontecia ali? Durante algumas semanas, isso especificamente aconteceu em uma semana, o negócio foi mais intenso, tá? Se intensificou em uma semana, mas durante algumas semanas, o pessoal passou a escutar uivos e gritos assustadores nessa área aí, onde vocês estão lendo aí, Campo da Iamada, vocês estão vendo uma área de mata aí. É nessa área aí que o pessoal escutava esses uivos e esses gritos que tiraram o sono dos moradores dessas ruas. Depois esse medo se espalhou aí em parte do conjunto Tenoné, não vou dizer em todo o conjunto, mas eu conheci moradores já de outras ruas, não era ali onde fazia a fronteira com a mata, que também estavam muito assustados, né? Porque além deles escutarem esses uivos e além deles ouvirem os gritos, haviam testemunhas, pessoas que afirmavam terem topado com o bicho. E aí eu me deparei, quando eu fui lá a primeira vez, eu achava que eram 2 ou 3 pessoas que iam me contar essa história. Inicialmente até foram as pessoas que me receberam lá, o Wilker, a Vanessa, a Jennifer, e inicialmente foram eles, mas aí conforme eu fui entrando na rua, apareceram outras pessoas, outras testemunhas, e eu vi que o negócio estava realmente apavorando o pessoal lá, né? Então, por exemplo, as pessoas descreviam, em relação ao lobisomem do Tenoné, ao invés do lobisomem clássico, ou seja, aquele com cara de cachorro, alto, peludo, eles descreviam literalmente um macacão. Imagina um gorila de 2 metros, 2,5 metros de altura. Era isso que eles descreviam quando Nathan, falavam do lobisomem do Tenoné. Tem E aí tu alguma... precisas entender o contexto aqui do estado do Pará. Tá? Nathan, tem algum outro ser que parecesse mais... Porque às vezes falam lobisomem de forma genérica, né? O lobisomem às vezes não parece com aquele lobisomem clássico, como você falou. Tem algum outro ser no Pará com algum outro nome que lembre esse macacão aí que o pessoal estava falando? Pois é, o que acontece? Aqui no Pará, o pessoal chama de lobisomem uma outra história que contou aqui, que é o tal do vira-porco, que é um porco. Tu pode imaginar aí, sei lá, um javali, mais ou menos, um bicho bem selvagem, só que às vezes tem certas deformações, digamos assim, na aparência dele em relação ao javali comum. O pessoal também chama de lobisomem, labisônio. E esse macacão, o pessoal passou a chamar de lobisomem. Só que toda vez que eu pedia para alguém que dizia que tinha visto descrever, a pessoa descrevia um macacão. Isso era praticamente unânime. Ninguém descreveu de outra forma esse bicho, né? E aí isso me remeteu à ideia do pé grande, ou do Sasquatch. E, ao contrário do que muita gente pensa, não existe só lá nos Estados Unidos, né? E, assim, há relato desse bicho em outros cantos aí do planeta, porque a descrição era de um pé grande, cara, um macacão com 2,5 metros de altura, era um pé, só que ele uivava como um lobisomem, realmente, e ele gritava. E aí esse negócio foi ficando sério, foi ficando sério. E um dia, um dos moradores lá, eu já tinha feito uma amizade, já tinha ido lá fazer algumas tentativas para tentar ouvir, né, e tentar escutar o uivo e não tinha conseguido. Aí um dia o morador de lá me liga, pô, Natan, vem aqui agora que o pessoal vai fazer uma caçada, o bicho está aí na mata e está aqui perto. E aí eu estava distante, eu trabalho no interior do estado do Pará, eu estava bem distante de Belém, não dava para eu ir. E quando eu finalmente entrei de folga, que eu tinha comprado uma câmera de visão noturna, que eu cheguei lá, o negócio já tinha acalmado. O que é que eles fizeram? E tem um vídeo aí, tá? Só para vocês saberem. Tem um vídeo aí, Rony, que depois eu vou te pedir para exibir, quando eu explicar isso que eu vou explicar. O que é que eles fizeram? Uns 30 homens se juntaram, entraram nessa mata para empreender uma caçada. Eu até perguntei, vocês queriam o quê? Matar o lobisomem?
Aí a pessoa que estava liderando lá, um dos líderes lá, o Riba, ele falou, não, a gente não queria matar, a gente queria espantar, pelo menos, porque a gente tem medo. As nossas crianças circulam aí pela rua onde ele está gritando, ele está uivando, e ninguém tem mais paz de espírito. E aí eles entraram, os 30 homens entraram na mata. Tá? E esses 30 homens, eles não passaram muito tempo, porque antes da mata em si tem um descampadozinho. Quando eles entraram no descampado, bem perto deles, acho que pela imagem, ele devia estar no máximo uns 20 metros deles, apareceram 2 luzes brancas. Essas luzes, não dá para tu ver no vídeo, mas segundo a descrição deles, ficou tipo assim, um bastãozinho, caiu no chão, quando caiu no chão apareceu essas 2 luzes assim, brancas, que depois eles interpretaram como os olhos dos bichos. E aí perceberam que ao invés de um, eram 2, segundo a narrativa deles. Nesse momento, esses bichos vieram para cima deles, tu escuta até um rosnado na gravação, tá? Aí, só para tu entender, eu não estava lá, eles pegaram um celular, alguém pegou um celular, mirou, focou para onde eles estavam indo, o outro pegou uma lanterna de celular e tentou iluminar, ou seja, o vídeo ficou bem mal feito, não tinha como. E aí eles foram se aproximando para espantar os bichos, armados de pau, pedra, facão, tudo que é tipo de arma, tinha até alguém com arma de fogo, porque depois aconteceu o seguinte, os bichos vieram na direção deles, a pessoa que estava liderando lá começou a gritar, não corre, e aí o pessoal correu de 30, ficaram só 3, ele e mais 2 do lado, o filho e o filho da vizinha, e alguém deu um tiro atrás. E esse tiro é que espantou o bicho. Tem um vídeo aí, Rony, se tu puderes exibir esse vídeo, é o vídeo da caçada, feito por eles mesmos, tá? Bora, ele correndo lá! Ele correndo lá de branco lá! Bora, porra, bora lá! O que é isso, meu Deus? É 2, mano, não é só um não, mano. Não corre! Pois Começa o pessoal apontando a mata, né? Começa o pessoal apontando a mata ali, não é isso? Isso aí, para vocês entenderem, essa mata ela faz fronteira com 2 ruas lá, que o pessoal estava muito assustado. A passagem de Três Marias e a Laranjeiras, e tinha uns buracos no muro. Tá? E aí o pessoal entrou por esses buracos grandes, por onde o bicho já foi visto, por sinal. E aí o pessoal entrou por ali uns 30 homens, com a intenção de fazer uma caçada e acabar de vez com essa história, que estava todo mundo apavorado. E aí, cara, eles ficaram muito assustados com o que eles viram, né? Segundo eles viram 2 olhos de um lado e 2 olhos de um outro, brilhantes. Aqueles bichos rosnavam e vieram para cima deles, né? E eles narraram, como outras pessoas narraram, aquela coisa do macacão. Não era o lobisomem, na verdade, o clássico. E aí eles partiram para cima deles, eram 30 de 30, ficaram só 3, o resto tudo correu. Tu escutas, num determinado momento, um dos que estava liderando lá, o Riba, dizendo, não corre, não corre. Só que o pessoal correu, ficou só 3 lá. E aí alguém lá de trás deu um tiro, isso você não consegue ver na hora, isso não foi gravado, mas aí disseram que alguém deu um tiro, e aí o bicho voltou, os 2 bichos voltaram, acho que se assustaram, e nessa hora os 3 também correram e deixaram o lugar. Desde esse dia, desde essa caçada, os uivos, os gritos, eles foram diminuindo cada vez mais, até que hoje, segundo os moradores, eles praticamente não escutam mais nada. Tá, eu deixei aqui na tela, Natan, tá justamente na tela em que mostra 2 pontos brilhantes na mata, né? Seriam os olhos da criatura, iluminados, é isso? Pois é, segundo a narrativa do pessoal que estava lá, eles viram 2 olhos de um lado e 2 olhos de outro. E antes desses olhos aparecerem, e isso aí não foi gravado, apareceu tipo um bastãozinho. Esse bastãozinho brilhante, branco, ficou girando, caiu no chão. Quando ele levantou, já apareceram esses bichos aí. Eu tô colocando aqui, ó, em câmera, não sei se tá conseguindo ver, o pessoal deve estar vendo bem aí. Não sei se você está vendo, mas eu tô colocando aqui, primeiro aparecem 2 pontos luminosos, brancos, né? Aí passa um tempinho, aí apaga, aí passa um tempinho, aparece em outro ponto do lado. Aí eles falam que seriam essas 2 criaturas, os olhos das 2 criaturas, é isso? Bora, ele correndo lá! Ele correndo lá de branco lá! Bora, porra, bora lá!
O que é isso, meu Deus? É dois, mano, não é só um não, mano. Não corre, não corre! Beleza. E aí, me conta uma coisa, Natan. Você falou que o relato deles é que teria caído um bastão luminoso e aí os seres apareceram depois, é isso? Essa narrativa, aí esse encontro, não foi a primeira vez que eles falaram isso, que antes do bicho aparecer, aparecia tipo um bastãozinho do tamanho de uma caneta, que gira e depois cai no chão. Quando cai, esse bicho aparece, né? Tanto que o nosso amigo Heitor, ele era a favor da teoria lá do chupacabras, relacionava a questão ufológica, porque para ele aquilo ali era algo ligado a fenômeno ufológico. Algo que me fez relacionar isso aí a esse parente do Pé Grande é a marca, é a pegada, porque o que aconteceu? De manhã o pessoal foi lá, onde esses bichos apareceram, e muito embora tivesse chovido, haviam duas marcas lá de pegada, né? Eles não tiveram a ideia, claro, eu volto a dizer, são pessoas que não pesquisam essas coisas, não têm foco nessas coisas, estavam vivenciando essa coisa lá de forma bastante assustadora para eles. Então, eles não tiveram a ideia, por exemplo, de colocar uma caneta em cima da marca para a gente ter uma noção de quantos centímetros tinha. Mas eu cheguei a perguntar, vem cá, mas compara aqui com o meu pé, né? E aí, ele comparando com o meu pé, eu pude entender que tinha uns 40 centímetros, mais ou menos, de comprimento, a pegada, por uns 12, ou um pouquinho mais, de largura, né? Isso está no slide aí que eu te mandei, tem a marca da pegada lá do bicho que eles bateram. Eu vou colocar aqui, vê se é essa aqui que eu vou colocar aqui na tela. Deixa eu jogar aqui para outra tela aqui. Tem uma que é na grama, né? Não é isso? Tem uma na grama e outra que é meio no asfalto, alguma coisa parecida. Isso é no mesmo lugar ali, só que tem uma área meio arenosa, segundo a explicação deles, né? É no mesmo lugar ali, só que tem uma área meio arenosa. E eles bateram foto lá, foram lá de manhã, disseram que estavam essas marcas lá, tinha chovido, mas ainda estavam as marcas e tal. Essa daí na areia dá para ver melhor um pouco o contorno aí do pé. E aí que eu acredito mais na teoria do pé grande, mais por causa dessa coisa aí das pegadas, entendeu? E da aparência do macacão. Mas, cara, o lobisomem do Tenoné é um mistério. E assim, as pessoas tinham que ver, conversar com os moradores de lá, para elas entenderem a gravidade que foi esse fenômeno, que era um problema lá para eles muito grande, porque eles não dormiam mais. Teve gente que teve problema de insônia, teve que buscar ajuda médica e tal, que tinha medo lá que o bicho invadisse a casa, porque o muro que separa a comunidade da mata é um muro frágil, e não é tão alto assim. O pessoal estava apavorado lá, cara, apavorado. E o pessoal relata algum cheiro, cara? Em muitos casos, esse relato desses seres tem um cheiro, às vezes, de amoníaco, né, alguma coisa. Nesse caso, teve? Carniça. Eles falavam de um odor de carniça, de um fedor que batia, que é algo característico também nas narrativas aí de quem encontra, de quem se aproxima de um lobisomem, né? Esse mau cheiro que alguns felinos têm também. Interessante. Muita gente às vezes relata ou amoníaco, ou enxofre, ou cheiro de ovo podre, ou cheiro de carniça. São coisas que o pessoal costuma relatar de fato nesses casos e que seria um dos pontos que tornariam os casos mais habilitados a serem algo realmente anômalo, né? Ter esse cheiro aí. Mas isso é interessante. Teve alguma pessoa que relatou qual seria a cor dos olhos desse bicho? Não, ninguém falou da cor dos olhos. Eu conversei com um adolescente que ele ia passando pela rua e ele visualizou na parte quebrada do muro, uma parte quebrada lá que dá para uma árvore já na área da mata, o bicho estava em pé olhando para ele, né? O que ele disse que ele devia ter um pouco mais da altura do muro, então ele devia ter um pouco mais de 2 metros, e ele era muito grande. E ele comparou com um macacão. Tem também o relato lá de uma avó e o neto, que ela estava entrando em casa, e antes de entrar, o neto falou: olha, avó, eu não sei se o menino falou urso ou macaco. Eu sei que o menino olhou assim com olhos inocentes para o bicho estava em cima do muro olhando para eles. Aí a avó puxou o menino pelo braço, entrou, disse que era o lobisomem, e aí desde então o menino também ficou apavorado. As descrições que eu ouvi sobre olhos
são descrições relacionadas a isso que vocês viram aí. Eu sei que a imagem está ruim, mas é a única imagem que tem assim mais próxima que o pessoal fez é quando eles falam que os olhos no escuro brilhavam, aparecia aquela luz branca. Porque o celular, quando você filma, ele pode alterar um pouco a cor. Ele tem o balanço de branco, umas coisas automáticas, que quando você filma pode ser até uma luz avermelhada ou amarelada, e aí na imagem do celular aparece branco. Por isso que eu perguntei se tinha algum relato. Talvez fosse um pouco diferente daquele branco que tá ali, entendeu? E só uma coisa aí, o Nathan, explica um pouquinho de novo essa imagem da direita, que tem esse... O pessoal perguntou aqui no chat, para ficar mais claro, essa imagem da direita que tem esse contorno preto aí. Pois é, essa imagem da direita aí, a parte mais fina seria o tornozelo, e a parte mais larga seria ali a parte do peito e do pé. Tanto a imagem aí da areia quanto do gramado, elas são ali do mesmo terreno, tá? Só que tem uma área ali do descampado que não tem mato, tem essa areia, é um terreno arenoso. E aí as pegadas estavam tanto ali, nessa parte arenosa, quanto a parte do mato. Tá? E o que o pessoal achava? Essa do mato ali, ela já está mais difícil de visualizar. Né? O que eu visualizei ali é que ali onde parece ter 2 furos ali, onde os dedos dos pés marcaram ali. Né? E eles, segundo o que eles disseram, essa pegada ela tinha cerca de 40 centímetros de comprimento e a parte mais larga entre 12 e 15 centímetros de largura. E essa parte preta seria o quê? Uma areia queimada, uma sujeira? O que o pessoal fala que seria isso? Não, isso aí é porque... Pois é, isso aí eu não entrei nesse detalhe. O que eles disseram é que quando eles chegaram lá, eles chegaram depois da chuva, que a chuva já tinha apagado um pouco as pegadas, mas ainda estava marcado lá. Mas acho que ninguém relatou o terreno queimado, não. Interessante tá essa cor da areia diferente, né? Em volta de onde seria pegado, como se fosse talvez ou um troço carbonizado ou uma espécie de sujeira que ele deixou ali onde ele pisou, né? Mas é interessante aí, porque não é só areia amassada, né? Você tem uma cor diferente ali no contorno. Interessante. Verdade. E durou quanto tempo isso aí, Nathan, esse caso aí do tal lobisomem de Tenoné? Cara, as pessoas ficaram apavoradas ali algumas semanas, talvez mais 6 semanas, no máximo 8, mas houve uma semana intensa, onde o bicho praticamente uivava e gritava todos os dias, e aí era visto em cima do muro, era visto em cima de árvore, era visto por criança, era visto por idoso, e foi quando eles empreenderam essa caçada, e depois dessa caçada parece que realmente eles conseguiram afugentar. Um detalhe interessante é que quando eu entrevistei as primeiras pessoas, uma coisa que me chamou a atenção é que isso começou a acontecer, segundo eles, depois porque essa área de mata aí, ela tem proprietários ali, é uma área grande. Se tu fores olhar a mata ali, que o pessoal chama de mata do Tenoné, é uma mata grande, só que depois aparecem uns condomínios, aí depois aparece uma área de mata, aparecem uns condomínios, aparece uma área de mata, tu consegue ir até para outras cidades assim. O estado do Pará tem muita área de mata. Mas ali, aquela parte ali, ela tem proprietário. Então, a gente sabe que o negócio começou a ficar desse jeito depois que começaram a derrubar umas árvores nativas para fazer alguma obra, alguma coisa. Eles foram derrubando, retirando as árvores. E desde quando eles fizeram isso, o bicho começou a uivar e a gritar lá na área de mata. E teve algum caso de ataque a pessoas ou arranhar a porta? Às vezes esses bichos arranham a porta, arranham a janela. Teve alguma coisa mais agressiva assim? Não teve. O que aconteceu foi que, por exemplo, tem um rapaz, por sinal, eu nunca consegui entrevistar esse rapaz porque ele ficou em pânico. Esse rapaz, ele viu de perto. Ele estava ali num grupo de uns amigos e ele olhou para cima, o bicho estava em cima de uma árvore olhando para ele. E ele ficou em choque. Ele teve ali, ele entrou em pânico ali na hora. Mas não foi que o bicho agrediu ele teve um problema ali, caiu, meio que desmaiou ali, aí foram acudir. Ele teve uma reação paralisante ali, mas acho que pelo medo, pelo contexto da coisa ali. Mas a agressão, não. Aliás, os casos... volta e meia chega a mim relatos interessantes sobre lobisomem. Esse do lobisomem do Tenoné não é o primeiro caso que eu escuto. Ele é o primeiro caso
em que o lobisomem ele aparece de uma forma insistente por vários dias. Eu nunca tinha me deparado com um caso assim, com um relato de lobisomem, onde ele aparece tantas vezes para uma mesma comunidade e as pessoas ficam apavoradas por tanto tempo, né? Geralmente é um tempo pequeno, Esse aí passou muito tempo, mas eu recebo muito relato de pessoas que afirmam terem se deparado, terem topado com um lobisomem. Esse não é o primeiro relato, mas esse é o que mais chega perto das provas, por exemplo, que a gente quer, né? Tentar filmar, tentar gravar. Inclusive, tem um outro vídeo aí, Rony, tem um outro vídeo aí do lobisomem também do Tenoné, que esse vídeo é uma policial, a esposa de um policial, a dona Beth, ela e o marido, ela meio que curiosa, estava passando por ali, e aí ela escutou o uivo, ela pegou, saiu da moto e saiu correndo em direção ao uivo, e foi até o muro, ela e o marido. E aí, chegando lá, ela com o celular na mão, correndo atrás do uivo, que estava ali atrás do muro e na mata, ela consegue gravar bastante ali o uivo do bicho, o uivo do cachorro, dá para ouvir legal. O pessoal perguntando o nome do caso, o nome desse caso é Lobisomem de Tenoné, não é isso, Natan? Lobisomem de Tenoné, acho que tem uns 8 vídeos lá no canal. Eu fui lá várias vezes, levei a imprensa lá para tentar registrar alguma coisa. Eu mesmo nunca consegui registrar nada do lobisomem. Eu fiz algumas entrevistas, mas o lobisomem nunca consegui pegar nada. Lembrando aí, pessoal, o canal do Natan tá na descrição aqui da live, tá? Depois cliquem lá e tem esses vídeos completos aí do Natan entrevistando as pessoas, aí o pessoal lá da comunidade, lá do Tenoné, beleza? Aí anunciar que chegamos aí a 1000 pessoas na live ao vivo aí, prestigiando aí o nosso amigo Natan. E você aí, pessoal, temos um problema aqui porque você não curtiu ainda a live, só temos 600 likes e 1000 pessoas. Então curta aí a live porque é a forma gratuita aí de vocês ajudarem o canal. Porque quanto mais curtida, mais o YouTube entende que ele tem que propagar essa live para mais pessoas e o canal também cresce com a ajuda de vocês. Coloca o dedo aí, senta no like que é de graça. Ô Natan, tem outra na apresentação ainda, antes de passar para esse vídeo que você mencionou, tem uma outra imagem do que seria pegado. Eu queria que você respondesse o que é isso aqui. Deixa eu voltar aqui na apresentação. Vou jogar aqui na tela, que acho que é também naquela parte que você falou que era de areia, tá? Eu já coloquei na tela aí, quando você ver, você me dá um sinal aí. Isso seriam as pegadas também? São fotos do mesmo local, no mesmo dia que o pessoal da comunidade bateu. Eles foram lá na mata no outro dia, já de dia, para ver se achavam alguma marca, e acharam essas pegadas. Essa aí do lado direito, dá para ver até a marca dos dedos um pouco, né? Eu achei muito interessante esse preto, né? Ficou uma areia preta onde o bicho passou. Tem um relato lá do... Não sei se você já ouviu um relato desse sobre esses seres lobisomem. Lá no sul, em Santa Catarina, se eu não me engano, teve um caso em que onde o ser passava, as plantas morriam. Você já viu alguma coisa parecida, algum relato parecido com isso? Tem, por exemplo, os casos de pouso de OVNIs, onde eles pousam, queima. Isso aconteceu, por exemplo, quando em 1996, eu tinha um grupo de pesquisa ufológica, a gente foi chamado para investigar um caso do pouso de um OVNI que aconteceu no quintal da igreja São Pedro, São Paulo, que fica no bairro do Guamá, em Belém. E aí, quando nós chegamos lá, e aí quem chamou a gente para ir lá foi o então sacristão da igreja, o seu Alfredo. E quando nós chegamos lá, havia a marca lá do pouso do OVNI, estava queimado a vegetação. Aliás, isso é um fenômeno comum, né? Quando o OVNI pousa ali, ele queima a vegetação. Mas em relação aos seres, não, né? Esse lobisomem, esses seres, você nunca recebeu nenhum relato parecido, né? Não. Aliás, eu vou te ser honesto, Rony, tu me chamaste a atenção para isso agora. Eu não tinha pensado nessa coisa de queimar areia, tá? Vou te ser honesto. Mas não, eu não me lembro de nenhum caso do lobisomem ter queimado ali a área de vegetação por onde ele passou, não. Beleza. Agora, só ressaltando que esse lobisomem de Tenoné é um caso incomum, cara. Geralmente não descreve um lobisomem como um macacão. E uma coisa que Natan, eu tenho percebido que o pessoal, e não só no Pará, mas em outros estados,
usa o nome lobisomem como um grande guarda-chuva para vários tipos de seres diferentes. E aí vira tudo lobisomem. Você tem essa percepção aí no Pará também? Tem dois bichos que são muito comuns chamar de lobisomem. O tal do vira-porco. Aqui tem a lenda do vira-porco. O que é a lenda do vira-porco? É o homem ou a mulher que dizem transformar-se num porco imenso. E aí tem algumas variações, tipo, é um porco grande, mas com um rosto humano, é um porco grande com cara de porco mesmo, mas com um comportamento diferente. Aí chamam de lobisomem ou lobisônio. E tem o lobisomem clássico, que é o lobisomem esse dos filmes, né? Cara de cachorro. A única grande diferença do lobisomem que parece com cachorro ou com lobo para o lobisomem dos filmes, por exemplo, é que o lobisomem dos filmes, geralmente, ele é atlético, ele tem um corpo assim robusto e tal. E o lobisomem que narram, para mim, a grande maioria, eu diria que praticamente todos os lobisomens que narram para mim, que se parece com um cachorro, ele é meio raquítico, tem um corpo curvado, ele é magro, raquítico, a cintura bem fina. É um lobisomem que não ficaria bem em Hollywood, né, Nathan? A gente tem que botar um bicho mais possante ali, né? Porque esse lobisomem magro, curvado, que é o que a gente vê aqui no Brasil, né? Não é muito cinematográfico, né? É um lobisomem desnutrido. Você falou que tem um vídeo. Qual que é esse vídeo aqui que você quer que eu coloque? Ainda relacionado ao lobisomem do Tenoné, é a dona Beth e correndo atrás do som que ela está escutando lá na mata do Tenoné com o marido junto. Ela vai filmando e tu consegues ouvir o som do Uivo. Ah, beleza. Deixa eu colocar aqui no arquivo. Pessoal, lembrando aí, pessoal, obrigado, pessoal, que curtiu a live, mas ainda temos só 800, pessoal, likes, hein? Faltam 200 para bater a meta. Batendo a meta, depois eu vou mostrar para vocês hoje as fotos lá do Atacama, a primeira parte, hein? Mas só se alcançar 1000 likes aqui, nossa meta do dia. E aí, seguindo aqui, ó, lobisomem do Tenoné. Tem aqui Uivo, já foi, Isso. Né? É esse aí? Beleza. Deixa eu colocar aqui. Vou botar para rodar aqui. Pegamos. Cadê o menino? Tá pra cá. Nunca só um. Aí dentro. É aqui. Beleza. Explica um pouquinho pra gente aí, Nathan, esse vídeo aí. Pois é, essa senhora, ela já tinham falado para ela mora num bairro vizinho, mas não mora lá. E aí ela, de vez em quando, passava por lá, e nessa noite ela estava passando, ela e o marido, e estavam dizendo, olha, tá uivando para lá e tal. Num certo ponto ela largou a moto e saiu correndo, ela e o marido, atrás do uivo lá. Só que ele estava armado, o marido dela é policial, ele estava armado. E ela pegou aí esse som. Ah, tá. Então esse cara que aparece, esse senhor que aparece na frente aí, seria um policial. Eles estavam de moto, né? Os dois, né? Estavam. E eles foram pra cima. Eles foram para cima, né? Porque tinha um muro ali, acho que dá para ver no final, tem um muro. E atrás desse muro que está a mata onde o bicho aparece, o bicho uivava. Aparece, não aparecia. Uivava, gritava. E aí, como era policial, tava armado, aí a coragem ficou mais fácil ter coragem aí, né? Nesse caso aí. A coragem veio, mas ela não chegou a ver nada. Ela só, acho que o mais perto que ela chegou foi isso. Essa história, ela acabou atraindo a atenção de muitos curiosos, né? Então, algumas pessoas iam para lá para tentar ouvir mesmo. Os mais corajosos queriam ouvir o uivo, uns se contentaram de conversar com os moradores. Isso causou uma agitação ali na rotina da vida dessas pessoas. Só quem chegou lá perto, conversou, que sabe o quão sério para eles foi aquilo ali. Eles estavam... O que é, tá, Rony? O meu grande questionamento não é se aquilo ali existiu. Existiu alguma coisa ali apavorante. O meu grande questionamento, o que exatamente era aquilo? Esse era o meu grande questionamento. Legal. Tem mais alguma coisa sobre o Tenoné ou vamos mudar de assunto aí, Nathan? Não, muda aí. Tá, tem uma pergunta que eu tenho aqui. Você chegou a verificar, ou soube, se nessa comunidade em que estava aparecendo esse ser,
O pessoal fazia algum tipo de ritual de magia negra ou algo do tipo ali naquela comunidade? Já ouviu falar alguma coisa desse tipo? Não, o que tinha ali, depois que eles fizeram essa caçada, semana depois, a pessoa que liderou a caçada, ele veio e disse, olha, a gente descobriu quem é o lobisomem. Aí apontaram lá um morador, um caseiro que tinha lá na área recente, não tinha, ele tinha só alguns meses lá, e depois que ele apareceu foi que esse fenômeno apareceu, e aí eles estavam assim tão revoltados que eles queriam ir lá atrás do homem, né? Queriam ir lá tomar satisfação e, tipo, ver se era ele mesmo e tal. Só que antes disso, parece que o homem foi embora dali, né? O que também, se vocês não sabem, faz parte da lenda do lobisomem. Quando ele é flagrado, quando ele é descoberto, ele some do lugar. E volta e meia alguém me narra essa história e tem essa parte aí de quando o lobisomem é flagrado. Isso é interessante porque eu vi no Nordeste, eu não lembro se foi no Rio Grande do Norte, no Ceará, um caso em que um repórter foi na casa de um cara que seria um lobisomem. E o cara abandonou tudo como estava lá. Deixou sofá, os móveis, tudo e sumiu. É quando o pessoal justamente descobriu, ou teria descoberto, né, que esse cara seria o cara que se transformava nessa criatura que seria o lobisomem. E eles vão na casa do cara e tá tudo... O cara largou, foi embora mesmo, largou tudo do jeito que tava lá, móvel, tudo intacto, batendo aí com o que você tá falando, que quando o cara é descoberto, ele some, né? Desaparece. Geralmente as narrativas que eu tenho de lobisomem, quando ele é flagrado, ele some. Como eu disse, o Tenoné tem umas coisas muito incomuns assim, em relação ao lobisomem, né? Mas tem algumas, como o oivo e essa coisa de sumir, que batem. E a comunidade... E é sempre a mesma reação. A comunidade ela vai se assustando, e ela chega nesse ápice de empreender a caçada. Isso já aconteceu em vários casos. Inclusive, eu abri aqui um arquivo que eu tinha aqui, de uma live que eu fiz. Em 2006, os moradores da cidade de Itupiranga, no estado do Pará, eles empreenderam também uma caçada e mataram o suposto lobisomem. Como para a justiça, para a ciência, o lobisomem não existe, ele está ali circunscrito à questão da lenda, do folclore, da imaginação dos filmes, as pessoas foram a júri popular e elas foram condenadas aí, as penas elas variavam ali entre 8, 10, 12 anos. A condenação saiu no ano de 2019, se não me falha a memória. E essas pessoas mataram um lavrador lá nessa cidade, acreditando que ele se transformava num lobisomem. Isso é perigoso, né, cara? Porque às vezes é um boato, né? É um boato. Começaram com um boato que o cara se transforma. E às vezes isso aí não vai ter um desfecho muito, muito bom, né? Muito perigoso. Complicado. É muito perigoso. E assim, os relatos que eu tenho, a maioria esmagadora dos relatos que eu recebo de lobisomem, ele não ataca pessoas, ele ataca criações, ele ataca galinha, cabra, pato, mas ele não ataca pessoas. A maioria esmagadora. Eu tenho relato de ataque a pessoas, mas são muito raros. Acho que eu tenho 2 de algumas dezenas de casos que eu já pesquisei. Legal. Daqui a pouco eu vou para a pergunta aí de vocês, pessoal, do chat aí pro Natan, mas antes disso, tem aqui na apresentação, Natan, eu queria que você explicasse um pouquinho o que é essa imagem que eu vou colocar aqui. Tem uma comunidade aí, umas casinhas de uma comunidade. O que é isso aí? Isso aí é para ilustrar um pouco a conversa sobre lobisomem. É um outro caso que eu pesquisei aqui no município de Abaetetuba, só que na zona rural, bem distante do centro da cidade, num lugar chamado Curuperé. Um lobisomem também estava apavorando as pessoas nessa comunidade. Foi um curto período de tempo, acho que isso não durou uma semana. Quando eu fui lá, ainda estava aparecendo. E aí eu entrevistei algumas pessoas. Essa senhora que aparece aí, ela afirma que o bicho caminhou, era início da noite, ela estava sentada aí onde ela está apontando, ela estava sentada aí na frente dessa casa, e o bicho saiu pela lateral, passou bem do lado dela, assim, tipo um palmo dela, olhou para ela, olhou para a mata, foi em direção à mata, não fez nada com ela, foi em direção à mata, e na mata ele sumiu. É um outro caso aí dos muitos que tem de e ela descreveu como é que seria esse bicho? Ou ela viu só de relances? Essa senhora viu o lobisomem clássico. Ela viu.
Mais um Cara de cachorrão. cachorro, altão, magro, como sempre magro, meio raquítico, cintura bem fina, braços longos, um joelho meio que dobrado ao contrário, como sempre narram também que tem o lobisomem.